Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Cinema Etc. número 49. O Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Esquema Novo e o UOL Masculina, com produção da Cotonizio Podcasts, para falarmos de filmes, de aspectos do cinema e do impacto que isto tem em nossas vidas. Se vocês ainda não conhecem os nossos projetos de origem, que tal conhecer? Acessem os nossos Instagrams, @Culturadoria, @Aul Masculina e @Esquema Novo BH. E claro, para serem avisados dos próximos episódios, sigam o Cinema Etc. nos principais agregadores de podcast do mercado: Spotify, Apple, Google, Deezer, Amazon Music e outros. E fiquem atentos às atualizações. Sigam também o Cinema Etc. nas redes sociais, @podcast Cinema Etc. no Instagram e no Facebook. Além de mim, Rodrigo James, a escalação de hoje do Cinema Etc. conta com Carol Braga. Oi, um salve geral pra vocês, meus queridos amigos e amigas, mas um mundo sem Rita Lee é um mundo pior. Fernanda Ribeiro. É um mundo muito pior. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Paulo Azevedo. Ah, eterna Rita, estará sempre entre nós. Isso aí, estamos aqui gravando no dia da morte da Rita Lee, então é inevitável que façamos aqui este disclaimer que Rita Lee se foi e o mundo não é mais o mesmo. E, como eu bem vi na rede social agora, como viver em um mundo sem Rita Lee? Vocês têm essa resposta, não? O mundo já tá cagado, né? Tipo isso. Vai continuar cagado. Talvez essa seja a melhor resposta. Eu acho que tem uma resposta aí, né, gente? Me falaram essa semana que verme não pega verme, bactéria não pega bactéria. Então, assim, os ruins estão aí, na resistência. Porque nem os vermes, nem gripe tá pegando até cachorro agora, né, gente? Mas quem tem que pegar mesmo, não pega. Pois é. Talvez seja melhor a gente entrar em greve, não é não? Não, vamos entrar em greve. Um bom gancho aí. Olha, é um bom gancho. James, essa greve eu tô esperando ansiosamente, viu? Porque eu tenho assunto de bastidores sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Então, olha só, esse programa rende, hein? Porque, claro, nós vamos começar falando hoje sobre a greve dos roteiristas de Hollywood, que começou no último dia 2, e vamos tentar entender o que isso significa para nós, para vocês, para o cinema, para as séries, para todo esse universo, né? Para quem não tá sabendo, começou no último dia 2 de maio, a greve dos roteiristas de Hollywood, que é o WGA, que é o Sindicato dos Roteiristas de Hollywood, que está comandando a greve, e o acordo que eles querem fazer é com a AMPTP, que é a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão. A história dessa greve, já houve uma outra greve, acho que 2005, que foi uma greve que durou 3 meses e lá existiu um acordo depois de 3 meses, os roteiristas voltaram a trabalhar, mas muitas produções na época ficaram prejudicadas. Agora, antes da gente falar das produções, vamos entender o porquê dessa greve. No dia 1º de maio, encerrou o contrato trabalhista de 3 anos do WGA, né, do sindicato, com os estúdios. 2 semanas antes do fim desse contrato, 98% dos membros do grupo votaram autorizando os conselhos do sindicato a declarar greve caso uma renovação não acontecesse. Não aconteceu, a greve está rolando. O que a WGA, o que os roteiristas querem? Basicamente, 3 coisas. A primeira delas é o ponto de menor importância, mas nem tão sem importância assim, que é... Dinheiro. Antes da gente chegar no dinheiro, é a inteligência artificial. Que a inteligência artificial não pode ser usada como material base para escrever material coberto pelo novo acordo ou reescrever material coberto pelo acordo. Enfim. Como é que eles vão descobrir isso? Pois é, eles estão querendo alguma coisa, algum artifício, algum sistema que impeça de roteiros serem escritos por inteligência artificial. Essa é a reivindicação, é a terceira reivindicação. Porque o principal ponto do debate é o ganho dos roteiristas. Dinheiro, como a Fernanda disse.
Durante a última década, os serviços de streaming aumentaram consideravelmente o número de séries e episódios sendo lançados, nós bem sabemos disso. Mas o salário dos roteiristas não aumentou. Se antes a gente tinha séries com até 20 episódios que garantiam ali aquele salário semanal por boa parte do ano para os roteiristas, agora as produções menores têm menos episódios e, naturalmente, os roteiristas ganham menos. E também tem a questão dos pagamentos residuais, que é a principal reivindicação. O que é o pagamento residual? Antigamente, quando uma série ou filme era licenciado para ser reexibido em TV ou vendido em DVD, alugado e tal, o roteirista recebia um valor de acordo com isso. Com os serviços de streaming, essas distribuições praticamente acabaram e uma taxa fixa foi instituída. A proposta do sindicato é instituir uma taxa que leva em consideração a quantidade de assinantes num serviço de streaming e a quantidade de pessoas que assistiram a uma produção. Essa demanda vai na direção oposta dos métodos de Netflix, Apple, Amazon e outros que nunca divulgam o número exato de pessoas que assistiram a seus filmes e séries. Basicamente, são essas três reivindicações. Tem também a proposta de garantir o fim das mini-salas de roteiristas, que é uma prática que os estúdios começaram a colocar em ação antes da série receber luz verde para produção. O que é a mini-sala de roteirista? Junta aí um roteirista, 2 roteiristas, fazem ali uma mini-sala num tempo X e escrevem uma série inteira e não dão trabalho pros outros 10, 20 roteiristas que às vezes fazem parte dessas salas. A principal reivindicação é essa do serviço de streaming e esse é um ponto que tá pegando e por isso dizem que essa greve pode demorar. Por quê? As empresas, Netflix, Apple e Amazon, se recusam veementemente a divulgar esses números. A gente não sabe quantas pessoas ao certo acessam, quantas pessoas dão play em uma produção. A gente tem ali um número que eles divulgam às vezes, mas quem é que garante que esse número é correto, a não ser eles mesmos? Então, basicamente é isso. Tá acontecendo desde o dia 2 e a gente já tem várias produções que estão sofrendo a consequência dessa greve. Primeiras produções que entraram em greve, que sofreram as consequências, foram os programas de TV de auditório. Tipo o programa do Jimmy Fallon, Saturday Night Live, esses pararam imediatamente, porque eles dependem de roteirista para criar as piadas, os roteiros, de tudo que acontece. E agora já tá começando um efeito cascata. Então, assim, o Blade, filme novo da Marvel, que a Marvel tá falando, já parou. Stranger Things, a série, já parou e por aí vai. Todo dia a gente tem notícia de mais e mais filmes e séries que estão parando. O grande problema disso é que nós vamos ter que ver novela. É engraçado que assim, eu ia falar o grande problema. Novela da Globo, gente. Não, a gente vai ter que fazer canal Viva. Tudo vai virar canal Viva. É canal Viva, né? Tudo vai virar canal Viva. Tudo reprise, né? Na verdade, o cinema até parece que não vai sofrer tanto, não. Porque um filme de 2 horas tem um roteiro, né? E os filmes, por exemplo, que vão ser lançados esse ano de 2023, todos já estão com o roteiro pronto, filmados, já estão finalizados e vão ser lançados. Para o ano que vem, o que pode rolar são atrasos. Então a greve durou 1 mês, atrasou a produção em 1 mês, atrasa o lançamento do filme, vai atrasar tudo 1 mês, vai empurrar tudo 1 mês. Isso porque roteiro de filme é bem diferente de roteiro de série, exatamente, né? De programa de entretenimento. Você tem como saber como é que foi a bilheteria, né? Porque aí envolve cinemas físicos, né? Não é só... Outra coisa que pode sofrer são as cerimônias de premiação. Por exemplo, o Emmy, que acontece agora teoricamente, né? Acontece em setembro, não se sabe o que vai acontecer. Vai que a greve dura 3 meses e invade aí
junho, julho, o M com certeza vai ser empurrado pra frente, porque não tem tempo hábil pra poder produzir. No último final de semana, teve a entrega do MTV, prêmio da MTV Movie MTV Awards, né? Que ia acontecer ao vivo, com a Drew Barrymore apresentando, não teve nada disso. Foi uma cerimônia gravada e teve um discurso, inclusive, muito legal da Jennifer Coolidge, apoiando a greve dos roteiristas. O grande negócio é que tá praticamente todo mundo apoiando a greve dos roteiristas. Todos os atores, diretores, é claro, né, gente? É gente da turma deles, né? Você tá lá trabalhando num filme, tem um roteirista do seu lado, o continuista, o diretor, é gente da indústria apoiando gente da indústria. Diga. Gente, trago dados. A última greve foi em 2007, só fazendo essa retificação aqui, e durou 100 dias, impactando 37 mil empregos e resultou em uma queda de 2,1 bilhões na produção econômica. A mais longa foi de 88, que durou 153 dias. Eu acho que tudo isso que o James trouxe é ponta do iceberg, gente. Eu acho que isso vai ter um efeito cascata para todas as áreas de produção do entretenimento, da arte, da indústria, porque ninguém aguenta mais essa ditadura dos executivos de streaming. Isso já está batendo no Brasil, acho que isso vai ter efeito aí, e tem relação com essa PL das fake news, que os artistas estão se movimentando por questões de direitos autorais e intelectuais. Eu fico meio com raiva de falar disso, porque eu tenho sentido nos últimos anos, e a Fernanda tem acompanhado a qualidade dos testes e dos valores que eu tenho sido convidado para fazer de produções de streaming, e é chocante a ditadura. Todo mundo, quando os streams vieram, todo mundo falou, nossa, que maravilha, vai aumentar a quantidade de trabalho para os artistas, para os roteiristas. Está virando uma precarização do trabalho total e absoluta, a ditadura total e absoluta desses caras invisíveis. Não é mais a era do diretor, do produtor, do roteirista, do produtor de elenco. Eu tive uma produtora de elenco gigantesca brasileira em Portugal e ela falou, Paulo, essa mudança a gente não está entendendo nada. Eu tenho que montar um elenco sem passar nada para os produtores, para os agentes, e chega para os atores quase uma frase do personagem para fazer um protagonista. Então, assim, eu acho que essa precarização, que bom que isso está batendo na base da indústria criativa, que desde um reality show até um programa de entretenimento, um filme, uma série, precisa de um roteirista, mas eu espero que isso chegue também numa greve de atores, de diretores, sabe, de todas as cadeias produtivas, porque isso já deu, não tem como mais. Eu acho que tem uma discussão, eu também acho que é ponta de iceberg, e eu acho que também essa greve, nesse caso aqui, ela traz uma discussão nova, que é a coisa da autoralidade, né? Que agora com a inteligência artificial, realmente isso vai ser um buraco imenso, assim. Como que você vai provar que não foi metade do robô que escreveu um texto? Né? E assim... Se não colocarem atores de inteligência artificial, né, gente? Exatamente. Isso é uma coisa que você está falando isso e que eu fiquei pensando na hora que o James... a gente está discutindo uma matéria que eu pedi para o James escrever sobre inteligência artificial, e o James mandou uma música feita como se fosse o Paul McCartney cantando, feito por inteligência artificial. E eu fiquei pensando até onde isso vai, né? Assim, eu tenho no Instagram muitas coisas de arte, eu recebo, né? No como é que fala? As De pessoas sugestão. Sugestão. Eu já nem tô olhando mais, porque a grande maioria é de inteligência artificial, que inclusive já tá me dando tédio, porque tudo igual, tudo parecido, as pessoas não têm, né, uma inteligência vai copiando a outra, e eu fiquei pensando se daqui a pouco também a história dos filmes, que já estão num estado muito avançado de tecnologia, né, você pega aí Avatar, por exemplo, né, que já tá todo cheio. Você nem sabe quem que é a Kate Winslet no Avatar. Daqui a pouco, se eles não vão começar a colocar também atores. Filme eu ainda não vi, mas eu vi semana passada um comercial de cerveja. Sabe esses comerciais de cerveja genéricos? Todo gerado
com inteligência artificial. Claro que o resultado ainda é ridículo, aqueles bonecos de inteligência artificial, mas a gente tá chegando lá. Daqui a pouco já vai dar para gerar. Qualquer pessoa vai poder gerar um comercial de cerveja via inteligência artificial só utilizando plataformas como essa que nós estamos gravando esse programa hoje. Gente, eu não acredito nisso. Pode me chamar de pré-histórico. Eu acho que nunca vai substituir. Eu tava falando isso na análise essa semana. Substituir também não substituir nunca vai substituir. Vai ser pode ser um derivado, pode ser uma nova frente, sabe? Eu acho que pode ser uma dupla. Exato, uma cocriação, entendeu? Não, e pode ser um novo estilo de criação, mas nunca vai substituir. Né? Teve a música do Drake, né, James? Que também pegaram a voz dele com de não sei quem, e tipo, ele tá envolvendo 1000 processos. A questão disso é gigantesca, né, gente? Mas voltando aos roteiristas, eu acho que isso faz a gente pensar também, assim, sobre a genialidade humana, né? Que é muito complexa para ser substituída por uma inteligência artificial, né, gente? Agora, ainda sobre a greve dos roteiristas, tem várias discussões que estão acontecendo nesse momento. Por exemplo, uma delas. A gente está falando de sindicato dos roteiristas porque lá na indústria, Hollywood, né, principalmente, que é quem está comandando a greve, né, o sindicato de Hollywood, lá não existe CLT, né, gente? Todo mundo lá é freelancer, né, e filiado a um sindicato. Mas, obviamente, tem os que não são sindicalizados. É uma minoria, tá? É uma minoria, a grande maioria é filiada ao sindicato porque é a única garantia que eles têm, como a gente está vendo agora, né? Quem vai lutar pelos direitos deles. Mas o que acontece? Mas e esses que não são filiados ao sindicato? Eles não podem trabalhar? Poder pode, mas amanhã, quando terminar a greve e todo mundo voltar, você acha que esses caras vão conseguir algum tipo de trabalho? Porque eles trabalharam durante uma greve? Essa é uma das discussões. Teoricamente eles poderiam, mas eles não vão, né? Outra discussão que tá rolando. Tem várias produções que já estão falando coisas do tipo assim... por exemplo, A Casa do Dragão. Segunda temporada de A Casa do Dragão. Já falou que vai filmar normal, não vai atrasar o calendário, porque os roteiros todos estavam prontos. Gente, nós temos aqui entre nós um ator que já trabalhou em produções, Netflix, HBO. Vou fazer a pergunta: existe algum roteiro, Paulo Azevedo, que entra numa produção e sai do mesmo jeito? Gente, o roteirista, principalmente quando tem dinheiro, a gente tá falando de dinheiro, tá, gente? A gente tá falando desse padrão aí, Hemisfério Sul. O roteirista, ele está no set para ir adequando as coisas em tempo real. Muitas vezes ele vai para montagem, às vezes ele refaz um off, alguma coisa assim. Ou seja, o trabalho de um profissional como esse não acaba enquanto esse negócio não está no ar. Né? No Brasil é um pouco diferente, mas mesmo assim, por exemplo, eu participei de uma série da HBO que, na hora que foram montar os episódios, não chegou ao tempo vendido de 40 e poucos minutos. Tiveram que recriar cenas em tempo real, depois os atores despachados em suas casas, com seus cabelos reais, ter que refazer tudo para contemplar o tempo vendido para um canal. Né? Então, acho que assim, quando o New York Times fala que a Disney vai demitir 7.000 pessoas, que alegando dívidas, Warner Bros. Gente, desculpa, dívida de quê? Sabe assim... Eu fico chocado com essas coisas. Eu acho assim, o mundo acabou, gente. Eu acho que, pegando o gancho do mundo acabou, eu acho que essa greve dos roteiristas atinge. A gente está falando aqui, por que você está falando de greve de roteirista lá nos Estados Unidos? Porque é isso, atinge. Hoje o mundo é globalizado. Né? Você está vendo, se a Coreia do Sul resolver parar, a gente também vai ser prejudicado aqui no entretenimento. É mais ou menos isso, né? Mas eu fico pensando que isso, eu sempre gosto, né, de politizar a coisa, é que é um momento que o mundo está passando, né, gente? Uhum. De precarização, é um momento que o mundo está passando de ressignificação de várias coisas, né? De trabalho, de moradia, de para onde que está indo, inclusive o capitalismo, né? Para onde que está indo o mundo mesmo, que o mundo está caminhando, né? A gente está entrando em colapso mesmo. É muita gente nesse mundo, é muita desigualdade, é muita gente. Você pega esses streamings,
junto com esses aplicativos de carro, junto com esses aplicativos de comida, junto com essas histórias, isso vai chegar uma hora que vai dar B.O. Já está dando, né? Já está dando, né? Se você pega essas empresas de streaming que vão fazendo essas séries igual fornada de padaria, que sai, que você trabalhando com a criatividade das pessoas, que dá, né? Você precisa de um tempo, até um tempo para consumir coisas, para você ter ideias, para você, né, ter referências. Então, assim, daqui a pouco a história, isso para mim é o começo de um colapso, mesmo de um mundo que já está aí questionando uma série de coisas. Não só os roteiristas, eles são só a consequência aí, mas de como também o mundo tá precarizando o trabalho como um todo, né, gente? Essa relação de mais-valia aí, que não tá legal, né? Tá indo pro caos. Gente, dando um exemplo concreto, um ator, para fazer um teste para uma série, ele recebe um termo de confidencialidade de 210 páginas. Para ele fazer o teste, para ele ter acesso àquele parágrafo. Você tá falando sério que é 210 páginas ou você já... Não tô exagerando, mas assim, é quase assim, dois seu rim, dois sua córnea para fazer esse teste. Aí você vai lá e assina aquilo, né? Você muitas vezes não tem tempo de ler, porque você assina vários, né? Porque são vários testes acontecendo. Quando você vai fazer uma série, o contrato é impossível você contestar e alterar qualquer cláusula. Mesmo com um agente muito poderoso, mesmo sendo você um ator muito poderoso, existe alguém que é dono do mundo, que são os executivos de um streaming, né? E aí eles driblam impostos dos países, é como uma Google, é como um Twitter, é a mesma coisa, ninguém sabe onde está, ninguém sabe, né, assim, até um STF, um Tribunal de Justiça, uma Polícia Federal achar os responsáveis no Telegram, enfim. Quando você recebe esse contrato, e um advogado, irmão de uma atriz, amiga minha, falou assim, ninguém no mundo, em sã consciência, assinaria um contrato desse, porque você abre mão de tudo o que é direito trabalhista, autoral, sobre você. Imagina tudo propriedade deles, né? Imagina vocês três aqui, coleguinhas. Eu vou contratar vocês para fazer um trabalho. Eu vou te pagar uma vez, mas depois vocês vão ver o trabalho de vocês que eu contratei para exibir aqui no Brasil, tá? Aí você vai ver isso sendo reproduzido em 160 países, ad infinito. Só que você recebeu só para passar aqui no Brasil. É isso que está acontecendo com os roteiristas. É engraçado, fazer um parênteses aqui. Esse final de semana eu assisti, não é a minha dica de hoje, tá? Mas poderia ser. Eu assisti um documentário sobre o George Michael. E o George Michael, a gente não se lembra muito bem disso, né? Precisa de um documentário pra gente lembrar, né? O George Michael, ele lá nos anos 90 para 2000, não sei precisar, ele entrou com uma ação contra a gravadora dele por isso. Exatamente porque a gravadora era dona dos direitos e ele passou ali não sei quantos meses indo em tribunal e tal. Ele perdeu a ação. Mas ele chamou a atenção do mundo para esse tipo de coisa que já rolava na indústria fonográfica. A indústria fonográfica até um pouco menos hoje, porque hoje tem muito mais gente independente, muito mais gente dono da própria obra. Mas né? mesmo assim tem Taylor Swift. Taylor Swift, a Anitta. Né? Tiveram também agora que chegaram e falaram, meu filho, chega. Mas eu não entendo, gente. Antes de voltar, assim, eu não entendo esse negócio do povo ter mais dinheiro. Pra quê? Carol, me explica isso, rapidinho. Eu também não entendo. Não sei, não entendo. Já tem muito. O que eles vão fazer, gente? E tem dívida. É isso que eu acho mais louco. Isso que é o mais dinheiro, louco. mais dívida. Isso que é o mais tem louco. Uma dívida bilionária, né? Bilionária. A Netflix é deficitária, gente. Na verdade, por que eu acho que essa briga com os roteiristas vai ser longa? Porque as empresas, a Disney, a Netflix, a Warner, já estão há tempos falando que, a situação não é boa, não. O que eles querem dizer com isso? Eles estão dizendo pros roteiristas, tipo, a gente não vai pagar o que vocês querem, não. Porque olha que eu, Disney, tô demitindo 7.000 pessoas. Eu, Warner, tive que fazer uma fusão com a Discovery para eu sobreviver.
Eu, Netflix, tô deficitária aqui há não sei quanto tempo vivendo de dinheiro de investidor na que bolsa. Dó, né, gente? Que dó, muita dó. É isso que eles usam numa negociação, e é isso que eles estão usando agora. Olha, roteirista, a gente não tem como pagar, não. Porque se a gente pagar, a gente não vai fazer as produções. De novo, agora, gente, não é sobre dinheiro, James, porque senão o ouvinte que tá com a gente agora, não é sobre dinheiro, gente, é sobre limitar o campo de ação do roteirista dentro de uma obra, sabe? São condições de trabalho para além da grana. Grana é a primeira coisa que a gente lê, mas a gente tá vendo que, tipo, eu vi uma matéria na Folha de um roteirista que ele falando assim, hoje, se eu tivesse no mercado, eu não conseguiria ter a carreira que eu tive, porque eu tinha acesso aos sets, eu tinha acesso às salas de reunião, eu tinha poder de decisão junto a um diretor, junto a um ator, né, assim, e hoje em dia essa pessoa é quase voltamos à ideia de engrenagem, né, de que você funciona nesta parte da produção e acabou. Então eu acho que, assim, essa greve tende a ser longa, né, e o que eu acho mais legal nisso tudo é que a gente tá jogando o holofote em cima de uma categoria que muita gente não sabe que é talvez a categoria mais fundamental para uma produção acontecer, né? A Ana Maria Baiana tem uma frase que eu adoro, é que o roteiro é tipo a planta baixa, né? De um edifício. É isso, de onde começa qualquer estrutura arquitetônica, começa numa planta baixa, de engenharia. A venda de um projeto e tudo mais, né, gente? E o Paulo exemplificou muito bem. O roteirista, ele não escreve aquilo e entrega pro diretor e vai embora, não. Ele participa do início, ele vendeu o projeto lá atrás, né? Começa a partir do roteiro. Gente, todas as histórias de filmes e séries sendo feitas, se você for pegar aí na história do cinema, pega aí qualquer biografia de qualquer diretor, como que começou a história daquele filme? Com o roteiro. O Poderoso Chefão começou com o Mário Puzo e o Francis Ford Coppola passando meses sentados ali na casa do Mário Puzo, escrevendo o roteiro do filme. Porque a Paramount queria fazer, mas eles não poderiam fazer sem o roteiro. É onde tudo começa. Então, finalmente, estão jogando os holofotes e mostrando a importância desse profissional que é o roteirista, que é quem faz quem começa o processo, né? Gente, eu trago exemplos e trago uma gag, porque também a gente, né, na merda, a gente sabe rir da merda. Vou trazer a gag primeiro. Vocês viram que sobrou pra Dina Ortega, a protagonista do Wandinha, né? Porque sim. em entrevistas durante o lançamento da série, ela falou, eu reescrevi várias partes do roteiro. Na verdade, eu nunca entendi muito bem, assim, não era uma série que eu assistiria. Tipo, faltou um coaching aí total de comunicação. Faltou uma Carolina Braga pra ela, né, gente? E ela não falou isso uma vez só, não. Exato. Ela falou várias vezes. Aí todos os roteiristas falando, vem de Ortega, volta pra Nova York, seu turno da tarde vai começar. Gente, exemplos. Minha amiga que tá escrevendo uma série para um canal brasileiro, ela começou há 6 meses atrás e as pessoas, à medida que vai mudando os atores, mudando a agenda dos atores, ela tem que reescrever 22 episódios de uma segunda-feira para uma quinta-feira. Mas ela é remunerada por conta disso? Assim, não, eles pagam, aí é que tá, eles pagam fechado. É tipo, olha, nós estamos te contratando porque você Mas ela não pode colocar esse limite no contrato? Gente, não tá certo, tá. Olha, a galera lá nos Estados Unidos tem que botar pra fuder, eu falei isso mesmo. Eu acho. Tem que botar pra fuder e aí virar uma coisa mundial, entendeu? E os roteiristas do mundo inteiro chegar e falar assim, vai se fuder, entendeu? Eu também acho. Ou você respeita, ou gente. Tchau. Tchau, é isso aí, entendeu? Agora, gente, vocês sabem o que faz um roteiro bem sucedido? Porque tem muitas fórmulas, né? Conte para nós o que faz um roteiro bem sucedido. Eu achei maravilhoso. Eu fui pesquisar isso na internet. Eu falei, vou trazer um pouco de alegria pra gente, que eu tava morrendo de saudade desse povo. A primeira característica é Carolina Braga. Simplicidade. Olha só. Atingir a simplicidade sem perder a eficácia não é uma tarefa fácil. A dica é ótima, joga a dica e resolva aí. Né? Pra vocês verem como é que fazer um roteiro é uma coisa muito simples. Ponto 2, surpresa.
Maravilhoso, né? É super fácil criar um sexto sentido, né? Uma coisa assim. Aí depois vem imagens concretas, fáceis de visualizar, porém de difícil de se aplicar. É muito fácil fazer um roteiro, né, gente? É muito. Quarto tópico, credibilidade é ponto-chave no roteiro de sucesso. O que isso significa pra você? É um surto, gente, maravilhoso. Aí depois vem aqui, quinto, um roteiro de sucesso tem emoção. É tão fácil, né, criar emoção no espectador no mundo hoje, tão alinhado com tudo. Não, Quem foi o Alecrim Dourado que escreveu essa fórmula? Não vou citar esse site Você não, falando gente, senão vou isso, dar ibope. Aposto Senão vou dar ibope. coach E aqui, gente, e o melhor, por último, storytelling. Olha que maravilhoso. Tipo, não, você falando isso aí, isso é fácil. Tudo muito fácil, né? Tudo muito fácil. E super objetivo, né? Não tem nada subjetivo aí nisso, né? Você tava falando isso, eu tava lembrando aqui. Eu fui até buscar essa imagem aqui, porque, falando em anedotas, né? Eu não sei, vocês já viram como que é uma greve americana nos Estados Unidos? É super engraçado até, né? Porque os profissionais entram em greve, aí o sindicato, ele seleciona alguns lugares, normalmente assim, a porta da Netflix, né? A porta dos estúdios e tal, para os grevistas irem lá fazer os piquetes, né? E os piquetes, eu não sei, isso já foi mostrado em filme. Eles ficam na porta lá, dando voltinha assim, ó, como se fosse voltinha na entrada, né? Fazendo uma rodinha mesmo, e com os cartazes. Agora, gente, cartazes feitos por roteiristas, né? Você imagina o que tem nas frases dos cartazes. Tem um aqui, que até o Léo, amigo nosso, Léo Prosa, né, mandou, que tem um cartaz que é escrito como se fosse cartaz de greve mesmo, né? Stop making writers do math. Pare de fazer os roteiristas usarem a matemática, né? A gente não entende nada de matemática, né? Aí, solidariedade com os roteiristas, né? Então, os cartazes são engraçados. E virou uma diversão, se é que pode ser chamado de diversão. Os sites, os TMZ, né, esses sites de fofoca, todos estão indo pra porta lá pra ver quem é que tá lá nos piquetes. Então eles já acharam, por exemplo, hoje eu já vi uma foto da Tina Fey, mais um monte de roteirista do Saturday Night Live lá nos piquetes, né? Porque no final das contas, gente, os grandes astros de Hollywood, as grandes estrelas de Hollywood, que também são roteiristas, estão todos em greve. Aliás, isso é outra discussão, né? A pessoa que é ator, produtor, diretor e roteirista tem que estar em greve? Mas peraí, o produtor não tá em greve, o diretor não tá em greve, o ator não tá em greve, mas o roteirista tá. Ele pode atuar, ele pode produzir, ou ele tem que ficar lá na greve? Essa é outra discussão que ninguém tem essa resposta ainda, né? É o caso do Abbott Elementary, né, da Quinta Brunson, que ela é protagonista, idealizadora e roteirista, e que a série tá parada também. Isso. Bom, o fato é que essa greve, nós vamos acompanhar, estamos aqui acompanhando as notícias do dia a dia, né? Mas eu acho importante a gente falar... Fica a dica aí do Viva. Fica a dica aí do Viva, né? Fica a dica aí do Viva, né? Aliás, a brincadeira que tá rolando agora é: por que diabos vocês estão achando essa greve ruim? Porque finalmente você vai ter tempo pra assistir as suas séries prediletas, né? A gente não passou... Há quanto tempo a gente tá aqui neste podcast falando que não temos tempo pra assistir? Então agora, já que não vai ter série nova, pega aquelas 623 séries que você deixou. Né? Tem que ter um lado positivo. Dá um Ou senão, como diria gente. Fernanda Torres, né? Canal Brasil, quem não deve não teme. Quem não deve não teme. Canal Brasil, quem não deve não Isso aí. Bom, vocês têm dicas para hoje? Eu tenho uma dica que tem muito a ver com roteiro, inclusive. Ô James, vamos pegar aquele gancho da Fernanda rapidinho? Cita aí roteiros que marcaram a vida de vocês, gente. Bom, eu falei aqui do Poderoso Chefão, né? Falei do Poderoso Chefão, que recomendo até, fazendo conexão. Eu falei dessa série aqui, que é aquela série do Paramount, que esqueci o nome dela, daqui a pouco eu lembro. Que mostra os bastidores do Poderoso Chefão, e ali mostra direitinho como que foi feito. Isso tudo que eu falei tá lá nessa série,
que é estou aqui pegando, blá, 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 The Offer. A série chama The Offer, tá lá no Paramount Plus, e ela mostra todo o processo de produção do Poderoso Chefão. Isso que eu falei, tá lá, tem as cenas do Coppola e do Mário Puzo fazendo roteiro e vendendo pra Paramount e por aí vai. Essa série, ela é baseada nas memórias do Al Rudd, que foi o produtor do Poderoso Chefão. Eu acho o roteiro do primeiro Poderoso Chefão uma obra-prima. O segundo também, né? Mas o primeiro é uma obra-prima porque foi isso, né? O autor do livro pegou o livro, sentou com o Coppola, e aí é a junção perfeita, né? É o cara que tem a história na cabeça com o cara responsável pela visão cinematográfica. Então os embates dos dois, né, do tipo, isso funciona? Não, isso não funciona. Isso a gente vai ter que mudar porque isso não funciona na telona, né? E isso no livro tá muito prolixo, a gente tem que resumir, e mesmo assim o filme tem 3 horas e tanto, né? Mas acho um primor. É o primeiro que me vem à cabeça quando eu penso em roteiros clássicos. O que mais? Alguém lembra de mais algum que marcou? Eu não penso em roteiro clássico, não. Eu gosto muito do roteiro de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Bom também. Amo. Eu acho muito bem costurado, assim. Eu adoro. Quando eu penso assim, filme com um bom roteiro, Eu adoro o nele. roteiro de Pequena Miss Sunshine. Ai, Sim. Maravilhoso. Eu acho que aquele roteiro é de uma sensibilidade, ele é tão bem amarrado, ele trata de temas ali tão sérios, mas de uma forma tão... Eu acho que Pequena Miss Sunshine segue toda essa escola surpresa, sensibilidade, simplicidade. Sensibilidade. E eu me lembrei de um outro também que me chamou a atenção há anos atrás, que é Sociedade dos Poetas Mortos. Também. Eu também acho um roteiro brilhante também. Eu me lembro que, assim, foi maravilhoso. E só um adendo, eu vi, né, nesse domingo agora, a peça Ficções, com a Vera Holtz, que é baseado no livro Sapiens, do Harari, do Yuval Harari, né, que é um historiador israelense, que conta, né, a história da humanidade nos 300 mil anos aí, e ali foi para mim também uma surpresa de roteiro para teatro, de como pegar um livro que é tão filosófico, que é grosso, que é difícil, né, é um livro difícil, e como que eles conseguiram traduzir ali de uma forma tão leve. A gente estava até discutindo sobre isso, né, Paulinho? Sobre o humor. Paulinho incomodou a ele a história do humor. Eu fiquei me lembrando aqui da Denise Fraga. Denise Fraga, uma vez que eu fiz uma entrevista com ela, e ela disse que muitas vezes o humor consegue comunicar coisas sérias de uma forma muito melhor para o público do que um drama, né? E eu vi o tanto que isso foi verdade nessa peça. Ali é um roteiro maravilhoso, um trabalho de roteiro incrível, de como transformar um livro filosófico, difícil, num roteiro para um espetáculo de teatro também muito, muito sensível, muito bonito e também com humor, enfim, tinha tudo ali também, eu quero deixar isso sabendo. Para mim, essa coisa do roteiro tem a ver com uma coisa que a Maria Thaís, que é uma pesquisadora, encenadora brasileira, falou, que ela não vai no teatro para ver um cenário, para ver o ator, ela vai para ver um todo. E o bom roteiro para mim é quando ele desaparece no meio do todo, assim, quando tem... você não sabe o que é direção, o que é atuação, e aí para mim vem Central do Brasil, né, gente? Porque é tudo tão junto ali. E puxando mais sardinha ainda, lembrei de Amores Brutos, aquele filme de 2000, que são várias histórias mexicano, né? Mexicano, do Iñárritu. Para quem não viu, New Generation, assista, porque como que vai arquitetando situações paralelas até chegar a um ponto em comum, assim. Os argentinos também são muito bons de roteiro, né? Relatos Selvagens, gente, né? Maravilhoso. Eles são muito bons de roteiro. Não vamos nem entrar no cinema europeu, né? Que também são maravilhosos, né? Mas os argentinos, para ficar aqui na América do Sul, os argentinos também são brilhantes nos roteiros, né?
E de documentário, né, gente? O Jogo de Cena, que a gente já falou em vários episódios do Eduardo Coutinho, aquilo é um roteiro primoroso, né? Como é que amarra aquilo ali? Isso é prova de que um roteirista está numa montagem, no caso de um documentário, né? Cabra Marcado pra Morrer também, pô. Edifício Master. Nossa, todo. Aliás, Eduardo Coutinho, né? Tudo. Eduardo Coutinho, gente. Tudo, né? Ai, tudo. E aí, dicas para a gente encerrar? Eu tenho uma dica de etc. Eu fui ver espetáculo Herança, que é o espetáculo que celebra os 50 anos de carreira do Maurício Tizumba, com direção da Grace Passou, com Maurício Tizumba em cena, Sérgio Pererê e Júlia Tizumba. Que coisa maravilhosa, gente. Que roteiro é muito bem feito. Eu acho que a Grace... tiro o chapéu pra Grace, assim. A Grace teve a manha... Porque quando você pensa assim, um espetáculo que comemora 50 anos do Tizumba, você acha que o Tilelê vai aparecer, né? Na setlist. E não tem nada disso. Na verdade, o espetáculo é um grande mergulho, assim, na ancestralidade. E é emocionante. É muito emocionante. Então, o espetáculo não está mais em cartaz, mas certamente vai voltar. Vai estar em cartaz em outras cidades do Brasil. Quem tiver oportunidade, veja, porque eu acho que ele tem um roteiro, inclusive, a dramaturgia muito bem construída. Muito bem construída. Eu desses recentes que eu vi, eu gostei muito de Ficções e do Herança recentemente. Muito bem. Eu queria dar uma dica, etc. também, gente, de um perfil de Instagram que é do andré.alves.oli de Oliveira, que é um psicoterapeuta do podcast Float Vibes. Ele tá pegando cenas de Succession e fazendo uma análise psicanalítica dos personagens. A gente já tá indo pra reta final de Succession, reta final de Ted Lasso, e o que ele fala e as cenas que ele escolhe são aquelas cenas que você queria estar comentando com alguém no final do episódio, sabe? Assim, por exemplo, no penúltimo episódio, ele faz uma analogia de todos os momentos em que o personagem, o Kendall, teve uma relação com a água. Né, quando ele boia na piscina, a relação dele com o mar, e faz toda uma analogia com isso que é super interessante. Como é que é o perfil? Repete aí. Nossa. André.alves.oli. Se você não entendeu e não achou esse perfil, vai em Float Vibes, F-L-O-A-T. André Alves Oli, psicoterapeuta. Que ele fala que é psicanálise selvagem. Ele pega conteúdos, Last of Us, vários filmes e séries para poder comentar psicanaliticamente os personagens como se fosse um paciente dele. É muito legal. Eu escutei esse programa em Defesa do Descanso. É com ele? Eu te mandei, partner. Eu acho que eu te mandei. É dele. É maravilhoso. Esse podcast é incrível, gente. É dele e do Lucas Littke, que são incríveis. E queria dar uma dica de uma série que passou batido, gente. Mas eu acho que a gente tinha que falar dela, já que a gente é pop também. A série Enxame, do Daniel Glover. Uma série curtíssima, de poucos minutos os episódios. Não sei se alguém aqui viu. Você viu, James? Não, vi não. É a próxima da minha lista aqui. Gente, assistam. Uma série, eu acho que não tem previsão de nova temporada. Foi criada pelo Donald Glover, que fez Atlanta. Tudo que ele faz eu acho incrível. E a Janine Neighbors, que conta a história, baseada numa história verídica, de uma fã louca da Beyoncé, que criou, né, essa coisa do fã-clube que defende o seu ídolo. E nessa história, essa coisa do Enxame, é o nome do fã-clube dessa cantora na história, e que eles fazem de tudo para defender a cantora, inclusive matar pessoas que falam qualquer coisa contra a sua ídola. Só e isso. Essa menina, a protagonista, ela tá absurda. Assim, essa menina, que é a Nerine S. Brown, ela tá... Se ela não tiver no Emmy, Grammy, tudo, eu não entendo nada de premiação. E é muito legal porque tem humor, porque eles vão pegando exatamente os fatos que aconteceram com a Beyoncé e vão jogando na série. Inclusive o caso da mordida de um fã que mordeu a bochecha da Beyoncé. Tá lá nessa série. Ou seja, é essa coisa de até que ponto a pessoa abre mão da própria vida para defender alguém que jamais ela talvez conheça. É muito interessante, muito bem dirigida, atuada, escrita, e marca a estreia de Billie Eilish como atriz. E eu falei assim, gente, eu conheço essa menina de algum lugar. Tá onde? Netflix? Tá no Prime Video. Prime Video. Pois é. Essa é a próxima da minha lista, porque eu demorei
mas eu finalmente terminei Treta. Eu também, Que eu adoro. Que essa é a minha gente, dica de conta. hoje. Treta é uma série... você entra achando que é uma coisa e você termina é outra coisa completamente diferente. Por quê? Parece uma sitcom. E começa ali como uma sitcom e tal. Mas é uma série que tem tantas nuances e mudanças de tom, né? Que eu achei, por isso que eu queria falar ela nesse programa de roteiro. Pra muita gente, pode parecer que é uma série que, o roteirista não soube fazer. É o contrário. O roteirista sabia muito bem o que ele estava fazendo e ele usa essas mudanças de tom em prol da trama. Né? Então você adora e detesta um personagem, né? E todos os personagens, todos os detalhes que você vai vendo e fala, mas por que ele tá colocando isso? Isso é uma coisa tão desimportante. Eu achei impressionante como tudo se liga e desemboca no final. Né? Então é muito sensacional e é uma série com um roteiro primoroso. A gente tá aqui falando de roteiro. Você quer assistir uma série com roteiro primoroso? Assista Treta. Em inglês ela chama Beef. Ela tem uma curiosidade que é uma série feita nos Estados Unidos, Netflix, mas só com atores orientais. E não são só chineses. Tem chineses, tem coreanos, tem japoneses, e eles vão fazendo essa mistura, o chinês com o japonês. A equipe técnica, o roteirista acho que o roteirista é coreano, o diretor também é oriental. É a A24, então, né, James? E é da A24, que é a produtora do momento, dona do atual Oscar de melhor filme, né? Então, tudo da A24, gente. Você viu essa letra e esses dois números? A24? Pode parar e prestar atenção porque presta, tá? Vai assistir, porque são produtos diferentes. É quem tá fazendo coisas diferentes, fugindo da mesmice. E claro que eles nem sempre acertam, né? Mas tudo da A24 você pode parar e prestar atenção que vai ter alguma coisa ali interessante. Então assistam Treta na Netflix, 10 episódios de meia hora, do jeitinho que a gente gosta, que vocês não vão se arrepender, certo? Certo! Podemos ir embora? Vamos para o nosso piquete? Vamos pro piquete, gente. Vamos pro piquete? Então é isso. Esse foi o Cinema Etc. número 49. Se você gostou ou não gostou, tem críticas, sugestões, quer participar do nosso bate-papo, mande um e-mail para podcastcinemaetc@gmail.com ou através das nossas redes sociais, @podcastcinemaetc no Instagram e no Facebook. Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Al Masculina e um esquema novo com produção da Cotonizio Podcasts. Até o próximo episódio! Beijo! Tchau, amiguinhos! Bora pra greve!